podemos, irmãos, nos reunir nesse lugar como se nós estivéssemos vindo para um velório. Sabe, quando nós nos reunimos aqui, nós precisamos clamar, gritar com o nome de Jesus. Da mesma forma que eu gritei o Vini ontem lá no jogo. Perturbei a vida daquela criança. Por isso que eu estou sem voz. E aí a gente precisa, sabe? Porque o nosso Deus, ele não está morto. O nosso Deus, ele não está morto. O Senhor, ele vive. A Bíblia diz que ele vive e reina para todo o sempre. Então o nosso Deus está vivo e quando nós adoramos a um Deus vivo. Obrigado, dona Jacira. A senhora é uma bênção. Então nós precisamos ter no nosso coração esse desejo e essa vontade. Queria compartilhar com você uma palavra muito rápida. E toda vez que o pregador fala isso, passa 3 dias pregando. Vou parar de falar essas coisas. Senão os irmãos vão falar, o pastor é mentiroso. Fala que vai ser rápido, leva 3 dias pregando. Mas eu quero compartilhar com você uma passagem da Bíblia que sempre mexeu muito comigo. Na minha compreensão que eu vejo em relação a essa passagem bíblica. Algo que eu sempre atentei, fiquei ali, dei parei para dar uma certa atenção. Se encontra, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No Evangelho, de Lucas. Lá no capítulo 1. E eu quero ler junto com você. E entender nesse tempo que Deus nos chamou. Sabe, não só como igreja, mas como indivíduo, como um ser que respira, que anda sobre essa terra. Precisamos compreender a grandeza desse Deus. Quando nós pegamos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, o versículo 30. Até o 38 diz assim, gostaria que você me acompanhasse. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás, darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Repita assim comigo, descerá sobre ti. Repita comigo mais forte, descerá sobre ti. O poder do Altíssimo, o Espírito Santo, perdão. Digo Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo, ou o ente, santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Eu queria que você prestasse atenção aqui agora. Você sabe, quando nós pegamos essa passagem bíblica, e ali você já conhece essa história, eu sei que você já leu. Fala de quando o anjo visitou Maria. Ela estava ali, e o anjo aparece diante dela, e fala dos propósitos, do plano que Deus tinha para a vida dela. Então o anjo diz a Maria, olha, você vai ter um filho, e você vai pôr nele o nome de Jesus, e ele vai ser chamado de Filho do Altíssimo. E Maria, ela fica atemorizada, porque ela diz, como isso vai acontecer, porque eu não tenho relação com homem nenhum.
E aí o anjo traz algo tremendo, uma revelação, uma palavra muito poderosa para a vida de Maria naquele momento. E ele diz: assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O anjo diz para Maria que Deus mesmo, o próprio Deus, viria sobre ela e cobriria ela com a sua sombra. E ele continua dizendo, lá no versículo, Maria, ela responde ao anjo, lá no versículo 38, diz assim: e disse então Maria, quantos estão comigo, diga amém. Diz assim Maria: eu sou a serva do Senhor, repita comigo, diga eu, sou a serva, diga sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim, diga cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Algumas versões dizem assim: eu sou a serva do Senhor, eu sou a serva do Senhor, e que Ele faça sobre mim, ou cumpra-se em mim, toda a sua vontade. Maria diz assim: eu sou a serva do Senhor, então cumpra-se em mim. Nós sabemos que pela lei de Moisés, se uma mulher fosse pega em adultério, ela seria morta por apedrejamento. E quando o anjo fala isso com Maria, Maria, em primeiro lugar, o que ela diz? Como é que isso vai acontecer? Porque eu não tenho relação com homem nenhum. E aí a Bíblia diz que o anjo explica a ela como se daria a concepção de Jesus. E quando nós vamos lá em Mateus, no capítulo 1, lá pelo versículo 18, 13, 18, 19, a Bíblia diz que José, ele estava desposado de Maria, ou José estava casado com Maria. Mas só que eles ainda não tinham tido relação. Aí você imagina, você está ali, né, os homens principalmente, está noivo ou acabou de ou está noivo, e aí se casa com a menina, e quando você se casa, na noite de núpcias, a noiva fala assim: estou grávida. E explica toda a história para José. E a Bíblia diz que José era um homem justo, e não querendo difamar a Maria, começa a planejar a abandoná-la secretamente. Então, nesses dias, eu estava pensando, né, falando sobre o amor de José sobre Maria. Porque se José chega para as pessoas e diz assim: olha, eu não vou consumar o casamento porque ela já está grávida, o que aconteceria com Maria? Diga, ela seria morta. Então, para que Maria não fosse difamada, José pensa: eu vou embora. Eu não sei, pensando eu aqui, ele pode dizer: se eu for embora, as pessoas vão ver ela grávida, vai achar que eu engravidei, mas não quis assumir, sei lá, quero ir embora. Fiquei assustado com o casamento, vou fugir. E aí a Bíblia diz que quando ele estava pensando sobre essas coisas, o anjo veio a ele e falou: não faça isso. Porque Maria, o ente que vai nascer de Maria, ele provém do Espírito Santo. E aquele homem permanece com Maria até o nascimento de Jesus. Mas José poderia ter abandonado, ter abandonado ela. Mas não é sobre isso, sobre o que eu quero falar. Eu quero falar sobre a nuvem. Porque nesse texto, quando nós lemos, lá no versículo 35, ele diz: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quando nós pegamos o livro de Êxodo, abre lá em Êxodo, capítulo 40. Êxodo 40, perdão. No versículo 34, a palavra do Senhor diz assim: quantos acharam, digam amém. Diz assim: então a nuvem do Senhor fez o que, irmãos?
A nuvem do Senhor fez o quê? Diga, cobriu. Diga, cobriu. A tenda. Diga, a tenda da congregação. E a glória do Senhor. Diga, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando nós pegamos a passagem de Lucas, que fala sobre Maria, o anjo diz, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Maria aqui é um tipo da igreja, que se submete, mesmo com o risco de morte, a fazer a vontade do Senhor. E por causa disso, a Bíblia diz que o poder veio sobre ela, e a sombra do Altíssimo cobriu Maria. Se nós pegarmos esse texto de Êxodo, aqui, o livro de Êxodo está falando sobre a construção do tabernáculo, da tenda da congregação, do tabernáculo do deserto. E aí depois que todos os utensílios foram colocados dentro do tabernáculo, e Moisés colocou tudo aonde Deus queria que colocasse, a Bíblia diz que a nuvem do Senhor veio sobre o tabernáculo. E o poder de Deus, a glória de Deus encheu todo o tabernáculo. O tabernáculo fala de nós como pessoa. Nós como tabernáculo de Deus, quando nos colocamos debaixo da autoridade do Senhor e começamos a fazer aquilo que Deus nos pede, colocando todas as coisas no lugar, nos submetendo, a glória do Senhor vem sobre as nossas vidas. E a nuvem, o poder de Deus, ele nos preenche. E nós ficamos cheios. Maria, lá no livro no Evangelho de Lucas, ela é a figura da igreja, que é serva do Senhor, que gera o Cristo. Diga aqui o Cristo. Diga o Cristo. O Cristo é a essência de Deus. Sabe, nós como igreja, nós quando nos submetemos a Deus, nós também ficamos grávidos desse mesmo Espírito, e o Senhor nos preenche, e aí como igreja, nós geramos o Cristo, a vida de Deus, e passamos a caminhar sobre isso. Como eu disse, o tabernáculo, ele fala de nós como pessoa. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em 2 Coríntios, abre lá a sua Bíblia em 2 Coríntios para que você tenha compreensão daquilo que eu quero te explicar essa noite. Sabe, a palavra de Deus, ela não conta somente histórias. Nós precisamos olhar para a Bíblia e nos imaginar na posição de cada personagem bíblico. Nos imaginar na posição de Maria, imaginar como o tabernáculo santo no deserto, porque quando nós pegamos 2 Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 1, olha o que Paulo diz. Quantos acharam? Diz assim, ó, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, diga, desse tabernáculo. Faz assim, ó, desse tabernáculo. Não é esse tabernáculo, é desse tabernáculo. Olha, quando nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. O Senhor não está falando de moradas no céu, mas está falando de uma vida no Espírito. Abra sua Bíblia em Colossenses. Olha o que Paulo diz, ainda sobre o mesmo assunto, em Colossenses. No capítulo 2, o versículo 17. Diz assim, ó, estas coisas, diga comigo, estas coisas, diga essas coisas, são sombras, diga sombras, das coisas futuras, diga das coisas futuras, mas a realidade, diga a realidade, porém, encontra-se aonde?
Encontra-se aonde, irmãos? Em Cristo. Não é em Cristo Jesus, é em Cristo a essência de Deus. Não está falando de Cristo Jesus, está falando da essência de Deus manifesta na nossa vida, assim como foi manifesta na vida de Jesus Cristo. Ainda tem mais um texto, em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Lá no versículo 5, nós estamos falando sobre a mesma coisa ainda, sobre o tabernáculo. Diz assim: eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. E por isso Moisés divinamente foi avisado, quando estava a construir o tabernáculo. Repita assim comigo: vê, diga vê, e faça tudo. E faça o que, irmãos? Conforme, diga, o modelo que te foi mostrado no monte. Deus dá uma instrução a Moisés: olha, você vai construir um tabernáculo e você vai fazer umas cortinas assim, e vai ter a arca da aliança, e vai ter umas varas em volta da arca, dos lados da arca, e vai ter querubins sobre as arcas, isso na cortina vai ter uns bordados assim, e eu quero que você faça do jeito que eu te mostrei no monte. O tabernáculo, ele fala da nossa vida. Quando nós pegamos hoje as instruções de Deus e começamos a fazer tudo o que o Senhor nos diz para fazer, Deus vem e faz habitação em nós, faz morada em nós. Deus começa a habitar em nós. Sabe, quando nós pegamos esse texto lá de Lucas, e Maria está ali como uma figura dessa igreja, que fica cheia, plena, grávida do Senhor. É isso que Deus ele tem para nós nesse tempo. Se nós pegarmos a nossa Bíblia e abrirmos lá no Salmo 91, você sabe, durante algum tempo houve até meio que um preconceito com o Salmo 91, porque ele ficava aberto na casa da maioria das pessoas. E aí as pessoas falavam: você tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. E peraí, papapá, irmãos. O Salmo 91, ele é algo tremendo. Quando nós pegamos esse Salmo e lemos ele com o entendimento que Deus está falando de nós. Diga assim: o Senhor está falando de mim. Diga: o Senhor está falando de mim. As palavras, elas se tornam poderosas. Quando nós pegamos o Salmo 91, e ele também vai falar sobre a nuvem. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Diga: a sombra. O que é que o anjo falou sobre Maria? Falou para Maria que o quê? O que é que ia cobrir Maria? Diga o quê? A sombra. E aqui, lá no Salmo 91, muitos anos antes do nascimento de Jesus, o salmista está dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. E ele continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Quando nós pegamos essa palavra, habitar, no hebraico, ela se traduz em achab ou assab, que diz assentar-se ou permanecer, se estabelecer no sentido de fixar residência. Olha como uma palavra, ela tem vários significados para a nossa vida. É por isso que eu não posso ler a Bíblia de uma forma natural. Mas você precisa ler a Bíblia.
Mas eu não vou pegar a Bíblia e dizer, esse ano eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Eu vou ler a Bíblia toda em uma semana. Irmãos, se você não pegar a Bíblia e mastigar essas palavras, não é para arrancar a folha e comer não, irmãos. Mas se você não pegar a Bíblia e se concentrar e ler e buscar e estudar, as palavras, elas não têm sentido, porque nós passamos correndo por ela. Mas quando nós pegamos esse texto e nós vamos ver o que uma simples palavra, habitar, ela diz, sentido de fixar residência, fazer valer o seu direito, olha, fazer valer o seu direito, resistir aos invasores e tomar posse do lugar e ali habitar. Tudo isso está em uma palavra no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele se assenta, ele habita, ele permanece, ele fica ali no sentido, ele fixa uma residência, ele toma posse daquele lugar e ele resiste aos invasores. Quando Jesus diz, quando um homem se afasta da presença de Deus, quando o homem vem para a presença de Deus, a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito Santo limpa, e a casa fica limpa e arrumada, mas quando esse homem se afasta, o que acontece? A Bíblia diz que os espíritos, aquele espírito que habitava a vida daquele homem, ele retorna, vou voltar para minha casa, e ele acha a casa toda arrumada e está vazia, e a Bíblia diz que ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele. Mas quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, quando nós estamos ali descansando, na sombra do Onipotente, a Bíblia diz, essa simples palavra habitar, diz que nós estamos ali fixados, resistindo aos invasores. Quando nós somos tentados pelo inimigo, quando nós somos assolados, afligidos, quando a tribulação vem sobre a nossa vida, se nós não estivermos descansando ou então habitando no esconderijo do Altíssimo, se essa sombra não estiver sobre nós, todas essas coisas nos sobrevêm e tomam posse da nossa vida. É isso que ele estava falando, o salmista estava dizendo aqui, o direito está ali resistindo. Eu vou permanecer nesse lugar e nada vai tirar aquilo que eu já conquistei. A Bíblia diz que bendito é o nosso Deus e Pai, bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Mas eu quero te fazer uma pergunta e você não precisa responder se você não quiser. Se você quiser responder, você responda. Quantos aqui já oraram para receber uma bênção? Mas a palavra diz que Ele já nos, está no passado ou no presente? Ou no futuro? Passado. Quando eu habito, eu resisto aos invasores e eu tomo posse, e eu faço valer o meu direito. Estou ali habitando no esconderijo do Altíssimo. Quantos aqui já leram o Salmo 91 como se estivesse numa maratona? Quantos já recitaram esse texto de forma mecânica? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está ali, recita de forma mecânica. Então nós precisamos atentar para as palavras de Deus e entender que tudo o que Deus faz, Ele tem um propósito e um significado. Então quando o anjo diz, olha, o Espírito do Senhor vai vir sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria sabia que ela estava segura, porque aonde ela já tinha ouvido isso? Aonde ela já tinha ouvido isso? Na lei, no Salmo. Ela, como judia, já tinha ouvido várias vezes, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Maria tinha plena convicção que se ela aparecesse grávida, mesmo sem ter relação com o marido dela, ela não seria apedrejada.
Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Quantas vezes nós deixamos de dar uma palavra para uma pessoa achando, por que essa pessoa vai pensar de mim? No trabalho, na escola, na faculdade. Quantas vezes você já deixou de dobrar o teu joelho e fazer uma oração com vergonha do que as pessoas iriam pensar de você? Sabe, uma vez tinha um irmãozinho que reunia aqui com a gente e o pessoal falava que ele tinha o joelho de titânio. Aquele varão ajoelhava ali, irmãos, na Santa Convocação, ele veio a primeira vez na Santa Convocação, aquele homem deve ter passado umas 3 horas ou mais ajoelhado. Umas 3 horas ou mais ajoelhado. E toda vez que ele vinha para o culto, ele dobrava o joelho dele e ficava, ó. Enquanto a galera ficava lá atrás na resenha, ele ficava ali, ó, de joelho dobrado, orando. E aí nós, como somos religiosos, falávamos assim, como somos plenos do Espírito Santo, falava ali, religioso, não precisa mais disso. Religioso era eu que achava que não precisava orar, mas aquele homem estava ali habitando, escondido. Eu sei que muitos aí devem ter visto essa semana ou na semana passada, alguém aqui do local compartilhou a foto de um rapaz orando numa rodoviária. Quantos aqui teriam coragem de dobrar o joelho no meio da rodoviária e começar a orar? Não precisa responder, irmãos. Sabe, está ali orando, porque aquele jovem não estava preocupado. Nós não podemos estar preocupados. Maria não estava preocupada com o que ia acontecer com ela. Olha, eu sei que eu posso ser apedrejada, mas está aqui a serva do Senhor, então cumpra em mim a sua vontade. Então nós pegamos essa palavra no Salmo 91 e não é só isso, irmãos. Ele continua dizendo, certamente te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será como escudo e broquel. Não temerás o terror noturno e nem a seta que voa de dia. Eu quero falar para você 4 coisas, são essas 4 coisas que acontecem quando as pessoas nós estamos habitando ali no esconderijo do Altíssimo. Em primeiro lugar, ele é o nosso refúgio, esconderijo, né? Uma fortaleza, é um lugar seguro. Nós temos visto esses dias vários ministros, pastores, tirando a sua própria vida, se suicidando. Sabe, toda vez que eu vejo uma notícia dessa, e eu pergunto aonde esse homem estava habitando. Qual era o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus? Sabe, irmãos, não é que eu não tenha dias maus, eu tenho dias maus. A Bíblia diz que todos nós temos dias maus. Paulo fala isso lá em Efésios, no capítulo 6, quando ele fala sobre a armadura de Deus. E ele, por isso que ele nos instrui, ou ele nos ensina a nós estarmos orando em língua, para que nós possamos nos fortalecer, nos revestirmos da armadura de Deus, para quê? Diga assim, para resistir ao dia mau. Sabe, é para isso que nós oramos em línguas, é para isso que nós lemos a palavra. Eu não quero ler a Bíblia para acumular conhecimento. Porque se Paulo, que é um homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento, disse assim, todo conhecimento que eu tenho eu considero como perda. E eu já preguei aqui antes, a palavra no original não é perda. Ele fala que ele considera como bosta, cocô. Esse para mim não presta de nada. Todo o conhecimento que eu acumulei até hoje, para mim não serve de nada, para ganhar a Cristo que me conquistou. Sabe, eu não quero ler para juntar conhecimento, eu quero ler a Bíblia para que essa palavra, que é viva, entre na minha vida. E comece a me fortalecer, e sabe o que acontece no dia mau? Sabe, eu posso ficar ali de cabeça baixa, passar um dia ou 2 meio chateado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Jesus disse que ele veio para nos dar uma esperança.
Então não nós podemos desanimar, nós precisamos ler a palavra, buscar ao Senhor, orar em línguas. Irmãos, a oração em línguas fala de nos fortalecermos, porque aquele que ora em línguas não fala a homem, senão a Deus. Nós conversamos ali com o Senhor e começamos a nos fortalecer nessa palavra. Ele continua a dizer a terceira coisa, que Deus é para aqueles que estão debaixo da sua sombra. Deus é um Deus verdadeiro, fiel. Quarta coisa, Ele é um lugar confiável e seguro. Então nós não podemos deixar essas coisas passar, assim como Maria naquele texto ali, irmãos. É algo poderoso. Quantas vezes você já leu aquele texto e você parou para pensar que Maria poderia ter sido apedrejada? Quantas vezes eu li várias vezes, eu falei, nunca tinha reparado isso. Nunca tinha atentado para isso, que José, a Bíblia diz que José falou assim, eu vou abandoná-la, para que ela não seja difamada, para que as pessoas não digam que ela foi uma adúltera e apedrejem e matem Maria. Vou embora, eu vou fugir. E a Bíblia diz que ele ficou pensando sobre aquilo, até que o anjo veio e diz, não faça essa coisa, não faça tal coisa. Sabe, Maria não pensou, sabe, Maria, ela é a figura dessa igreja que serve a Deus. Eu não quero saber o que vai me acontecer, eu vou servir ao Senhor. Nós estamos falando aqui sobre esse ano de 2019, que vai ser um ano de ser igreja. Sabe, ser igreja é ser isso. É entender que Deus tem algo para a minha vida. E que eu vou entrar nisso, aconteça o que acontecer. Sabe, estar ali seguindo a Deus, eu estou bem, estou servindo a Deus. Eu estou mal, estou servindo a Deus. Com dinheiro, servindo a Deus. Sem dinheiro, servindo a Deus. Eu estou alegre, servindo a Deus. Eu estou triste, servindo a Deus. Servindo, porque foi para isso que Ele nos chamou. Sabe, a Bíblia diz que todo aquele que quiser ser o primeiro, Jesus falou isso com os discípulos. Os discípulos estavam ali brigando para ver quem seria o maior. Jesus falou, aquele de vós que quiser ser o maior, quiser ser o primeiro, sirva a todos, porque eu sou aquele que no meio de vós que veio para servir, não para ser servido. E aí quando nós pegamos a Bíblia, abra sua Bíblia aí em Mateus, queria pedir a ajuda do Ministério de Louvor. Os irmãos de louvor, por favor. Deixa eu achar aqui, porque eu pensei que eu tinha anotado, mas eu não anotei. Mas, se eu não me engano, é Mateus 17. É isso mesmo. Abra sua Bíblia. Em Mateus 17. Quantos conhecem essa passagem? Fala sobre o Monte da Transfiguração. Diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, irmão desse, e levou em particular a um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas. E então lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Irmãos, essa é uma passagem que me intriga. Quem falou para os discípulos que aqueles homens eram Moisés e Elias, se não tinha foto naquela época? Não tinha Facebook, ninguém compartilhava no Instagram, não tinha Twitter. Como é que aqueles homens sabiam que aquele era Moisés e Elias?
E todas as coisas se deram diante dos olhos daqueles homens. Eles não foram, não estavam orando, não estavam arrebatados. A Bíblia diz que Jesus se transfigurou. Jesus estava ali conversando com eles e de repente a glória de Deus veio sobre Jesus e o rosto dele começa a brilhar e a roupa dele fica branca. E aparece Elias e Moisés, estando ele ainda falando. Elias e Moisés falando com ele. E aí Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom que estamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos ou 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda falando, diga assim comigo, uma nuvem. Diga uma nuvem. O que é que apareceu, irmãos? Diga uma nuvem. Luminosa os cobriu. E dentro da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Repita assim comigo, a ele. Diga a ele. Ouvi. A palavra diz que aqueles homens estavam estarrecidos. Pedro começou a falar porque ele estava atemorizado, nervoso, não sabia o que falar. Quando Jesus se transfigurou, o rosto começou a brilhar, a roupa começou a ficar branca. Apareceu como pai diante deles ali Elias e Moisés. E Pedro com medo. Falou, não, vamos fazer aqui 3 tendas, aí uma para o Senhor, outra para Moisés. E aí a Bíblia diz que vem uma nuvem. A presença de Deus veio até o lugar onde estavam aqueles homens. E uma voz saiu de dentro da nuvem dizendo: Este é o meu filho amado. A ele, diga, ouvi. Aí você pode dizer, mas Jadir, para ouvir a voz de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e faz assim com a sua Bíblia para ela. Se você não tem Bíblia, mostra para ela o seu celular na passagem bíblica. Fala para o seu irmão assim, sabe como é que você ouve Jesus falar contigo? Fala, sabe como é que você ouve Jesus falar contigo? Através da palavra. Porque quando você lê essa palavra, e as tribulações vêm sobre a tua vida, no mesmo instante, a palavra do Senhor vem sobre o teu espírito, vem sobre a tua vida, vem aos teus ouvidos, e Ele começa a te direcionar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, estar à sombra. Todos aqui já estiveram num ponto de ônibus, calor de 42 graus, sensação térmica de 50. Aí tem o poste. A sombra do poste. Aí você está ali à sombra do poste. Vini falou que para ele não dá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode ter entrado aqui nessa noite cansado, por situações que têm roubado, minado as tuas forças. Mas eu quero te chamar nessa noite para habitar no esconderijo do Altíssimo, para descansar debaixo da sombra dele. Fique de pé nessa hora. Fábio, apaga essas luzes aqui para mim, por favor. Essa canção, ela fala muito sobre isso. Sabe, quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, falei, nossa, que palavra tremenda.
A maioria das canções ou louvores que as pessoas entregam a Deus, eu sempre penso numa oração que a pessoa que escreveu aquela letra estava fazendo. E eu começo a pensar, paga mais, Fábio. Paga mais. E eu falei, nossa, que tremenda essa palavra. E aí Deus trouxe ao meu espírito a imagem do tabernáculo. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, você sabe, no tabernáculo, no templo, ou até mesmo no tabernáculo, Israel tinha um lugar santo, onde ficava ali o candelabro, a mesa com os pães da propiciação, que era ungido com o óleo da unção, e aquele pão ficava ali 7 dias, diante de Deus, no lugar santo. Diga comigo, lugar santo. Diga lugar santo. E no 7º dia, o sacerdote ia lá, pegava aquele pão e comia. Aquilo era um símbolo de ser cheio de Deus, de se alimentar de Deus. E de tempo em tempo um homem, ele era escolhido para queimar incenso diante do Senhor, no santo lugar. Diga, no santo lugar. Há o lugar santo, que é o primeiro estágio, e há o santo lugar, ou também conhecido como Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, com os querubins e a chama, que representava ali o próprio Deus, sobre aquela arca. E o sacerdote, ele vinha, não sei se você vai poder me ver, irmãos, por detrás das cortinas do tabernáculo, enfiava a mão com o incensário e ficava balançando o incensário, até que aquele lugar ficasse cheio de uma fumaça densa, ao ponto de o próprio sacerdote não poder enxergar nada. E ele sabia que nessa hora ele podia entrar naquele lugar, porque o medo dele era tanto de ver a Deus e ser fulminado, que ele entrava naquele lugar e fazia muita fumaça. Essa fumaça fala das nossas orações, da nossa adoração. E eu quero te perguntar isso nessa noite, se a sua vida dependesse disso, e ela depende disso, quanta fumaça você faria antes de entrar no Santos dos Santos? Quanta fumaça você faria? Há pessoas morrendo, porque quando elas entram na presença de Deus, não se preparam, não fazem fumaça, não dão ao Senhor, a Ele, toda a honra pelo qual Ele necessita. Nós estamos na presença de Deus, você sabe, não é só porque a pessoa carrega um nome de ministro tal, apóstolo, profeta, pastor, mestre, que nós estamos isentos de todas as tribulações que assolam o mundo, porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, todo o mundo, e nós estamos incluídos nesse mundo, inseridos nele. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, nós precisamos entender que as nossas orações, a nossa adoração, ela é como essa fumaça que o sacerdote fazia até que o lugar ficasse cheio. E aí você começa a compreender a canção: no Santo dos Santos
faça, me esconde. Você sabe, isso fala de eu não preciso ver nada. Diga assim comigo: eu não preciso ver nada. Eu não preciso ver nada. Porque Deus está me vendo e é isso que importa. E essa canção fala sobre isso. Isso veio na minha mente na mesma hora. E eu queria, se você conhece essa canção, eu gostaria que você cantasse como se você estivesse orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Se você não conhece, ouça. Coloque o teu espírito. Comece a entrar no poder que é nas palavras. Há canções, irmãos, que eu tenho a plena convicção que eu estava lá quando elas foram escritas na eternidade. Quando eu ainda era um espírito habitando em Deus e escreveram essa canção, eu estava lá porque são canções que tocam diretamente no meu espírito e essa canção é uma delas. Então feche os teus olhos. Se você conhece, cante. Se você não conhece, comece a adorar. Oh Deus. Eu quero ver, mas quero te conhecer. Se eu te buscar, mas eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te transformado eu serei. E quanto mais eu te buscar, e quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Quanto mais, diga, quanto mais, e quanto mais eu te buscar, Oh Deus, mais eu terei do teu Espírito em mim. foi para isso que Ele nos chamou, irmão. Quanto mais eu te buscar, Se você tem passado por dificuldades, eu serei. se você tem passado por tribulações, tua glória, comece a buscar o Senhor com mais intensidade. e quanto mais eu te buscar, Oh! Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você busca o Senhor, mais a vida dele entra na tua vida. Até que nós nos tornamos um só. Assim aconteceu com a vida de Jesus.
quando nós falamos que nós entramos nesse lugar, não é nesse lugar, mas é no lugar de adoração, é no lugar onde está a presença de Deus, e nos colocamos diante do Senhor, nos movendo, entendendo que só a presença dEle importa. Só a presença dEle importa. Minhas mãos só penso em te adorar. Senhor, nada mais importa a não ser a tua presença, a não ser te adorar, ó Deus. Presença, mover meu coração em direção ao teu. Nos mover em direção, Senhor, ao teu coração. O Senhor está convidando nessa noite. O Senhor está te convidando nessa noite. Entre nesse lugar de adoração. Entre nesse lugar de entrega. Sabe, não se entregue facilmente. Não desista. Resista. Busque o esconderijo do Altíssimo. Busque o esconderijo do Altíssimo. Talvez você possa dizer, mas você não sabe das minhas preocupações. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim, em ti. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. A palavra do Senhor diz que quando Pedro passava pelas ruas, as pessoas colocavam os enfermos à beira do caminho, para que talvez a sombra de Pedro, quando passasse, curasse aquelas pessoas. Mas eu quero te dizer, não era a sombra de Pedro, era a glória do Senhor que seguia aquele homem aonde quer que ele ia. E quanto mais eu te buscar, É isso que Deus nos chamou para ser. mais eu terei. Ser alguém que carrega a glória dele. Aonde nós chegamos, ali chegou a glória de Deus. E quanto mais eu te Aonde nós chegamos, ali chegou a glória de Deus. tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, Diga isso a ele, irmão. mais eu terei. Abre a tua boca. Coloca a tua vida diante do Senhor. Buscar-me eis e Comece me a fazer achareis. fumaça. Quando me buscar, Comece a fazer fumaça. Enche esse lugar de fumaça. transformado eu serei. Porque a tua vida depende Tua disso. glória vai me Você pode até achar que não, mas a tua vida depende disso. Mas eu te Há homens, há mulheres se suicidando, tirando a sua própria vida, porque elas não acharam o lugar da habitação de Deus. Não conseguiram descansar na sombra do Altíssimo. Conseguiram que a vida do Senhor enchesse a vida delas. E não havia solução, então tiraram a sua própria vida. Pastores e pastoras, ministros, homens e mulheres que foram ungidos. Quantos e quantos cristãos também não são só ministros. A igreja do Senhor está se suicidando porque ela não tem aprendido que há um lugar de descanso, porque há pessoas pregando que elas têm que buscar a bênção. Eu quero te dizer, esqueça as bênçãos. Esqueça, Deus não te chamou para te abençoar. Não foi para isso que Ele se entregou na cruz. Deus te deu um reino. Deus te deu um reino.
Deus não te deu carro, não te deu casa, não te deu uma conta bancária gorda. Deus te deu um reino. Porque Jesus disse: assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós. Esse reino Deus confiou a mim e a você. Mas nós precisamos compreender que há um lugar de descanso. Há um lugar de descanso. Nós não podemos passar a nossa vida sem buscar o Senhor. Eu não posso passar o meu dia sem ler a palavra, sem orar. Irmão, você pode orar 1 minuto no final do teu dia. Mas esse 1 minuto é como você descansar no colo do Senhor. Você não precisa dizer nada. Ou simplesmente você pode dizer a Ele: Senhor, o meu dia hoje foi difícil. Eu preciso descansar no teu colo. Me deixa ficar aqui só um pouco, Senhor. Porque se eu não habitarmos no esconderijo do Altíssimo, a nossa vida cristã não vai valer a pena, não vai fazer nenhum sentido. Irmãos, eu não vejo sentido de sentar 2 dias na semana numa cadeira e ficar ouvindo um doido gritando no microfone, sem ter um propósito e uma visão. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus quer habitar na minha e na tua vida. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Para de dizer: mas eu não sou digno. Quem te falou? Quem te falou que você não era digno? Digno nós não somos. Mas Ele não se importou. Porque há 2000 anos atrás, Ele foi pendurado no madeiro. Ele não queria saber se você era preto, branco, gordo, magro, se você tinha os olhos negros ou os olhos azuis. Ele não queria saber se você tinha dinheiro ou se você não tinha. Não se importava com a sua roupa, com o tipo de carro que você andava. Ele não estava nem aí. Ele falou: olha, assim como meu Pai me confiou um reino. Jesus pegou 12 homens que ninguém dava nada por eles. Um pescador ignorante, um cobrador de impostos, 2 terroristas, um miliciano. Esse era o tipo de gente que estava no discipulado de Jesus. Ele fazia parte de um partido político que era terrorista, matava os soldados romanos. Por isso que quando Jesus chega numa cidade, esses 2 homens falam assim, e as pessoas não deixam Jesus entrar, ele fala: quer que a gente ore e caia fogo do céu e consuma essa cidade? Terroristas, estavam nem aí se matasse todo mundo. Tinha um outro lá que só queria vingança, porque se você pegar a história de Judas, o pai dele tinha sido assassinado. Era um revolucionário, alguém que brigou na primeira revolução que teve na Judéia, lá em Jerusalém.
uma revolução em que Barrabás foi preso, o pai de Judas é assassinado, e quando ele se junta a Jesus, ele quer vingança. E quando Jesus começa a pregar o amor, aquele homem falou assim: Deus, Zé Maneiro, vou entregar ele para esses caras matarem ele logo. Aí nós ficamos milindrados. Ai, mas eu não sou merecedor de que Deus habite em nós, que a gente falou. O único propósito que Deus tem para a vida do ser humano é habitar a vida dele. Desde Adão, o desejo de Deus é morar na vida do ser humano. Eu queria cantar esse refrão só mais uma vez. Eu sei que a gente já passou um pouco da hora. Só mais uma vez. Queria que você cantasse com entendimento, irmãos. Se você quiser ler, você pode ler, não precisa nem fechar os olhos. Quanto mais eu te buscar, Mas tem um entendimento, mais eu terei. porque esse é o propósito que Deus tem para nós. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Quanto mais eu te buscar, mais amado eu serei. Tua glória vai me seguir. Deus, Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, nós te damos mais honra, amado eu glória. serei. Tua glória vai me seguir. Bem baixinho. Mas eu te buscar. Senhor, nós te damos honra e glória nessa noite. Nós te damos honra e glória nessa noite. Porque nós sabemos, Senhor, que mesmo antes de nascermos, o Senhor entregou a sua vida por nós.